Em nome de Jesus, amém. Então o tema da nossa mensagem hoje é Festa no Arraiá. E quando eu comecei a pensar um pouquinho sobre Festa no Arraiá, como ia ser Festa de São João aqui na escola, eu pensei, não, nada melhor do que a gente falar sobre a Festa de São João. Mas será que a gente realmente sabe qual é o significado da Festa de São João? Por que existe Festa de São João? Da onde que surgiu isso? Eu também tinha minhas dúvidas, né? E durante a semana eu fiz uma pesquisa então sobre o que é a Festa de São João. Então, para aqueles entendedores de história ou que gostam bastante de filosofia da Idade Antiga, transformando para a Idade Média, a Igreja Católica ela fez várias transformações nas festas que eram consideradas pagãs. O que é uma festa pagã? Uma festa do mundo, ok? Se a gente vai pensar hoje numa festa pagã, né, entrando nos nossos dias atuais, o Carnaval é uma festa pagã, né? Festa da carne. Então, tinha várias festas pagãs e a Igreja Católica então queria, eu vou dizer assim, pintar ou moldar ou transformar algumas datas que eram pagãs muito importantes durante o calendário de todo o ano, inclusive o Natal, ok, a época ali. Então várias dessas festas foram transformadas para se transformarem em festas cristãs. Então a festa de São João, pela história que eu fiz, era o culto a Adonis, ok? Adonis era um deus grego, da mitologia grega, e ele tinha dois amores. Uma delas é Afrodite, que a gente sabe é a deusa do amor, e a outra é Perséfone, que é a deusa das trevas. Então ele tinha essas duas meninas, ou essas duas deusas, tanto a Afrodite como a Perséfone, brigavam para ter o amor ou o coração de Adonis. Então elas sempre ficavam nessa disputa, eu te amo mais, ficavam nessa luta doida aí, né, das deusas para ver quem ia conseguir o coração, né, do Adonis. E daí, para resolver o problema, Zeus, né, que é o deus todo-poderoso, né, da mitologia grega, resolveu o problema. Disse assim, Adonis, seguinte, metade do ano tu vai ficar com a Afrodite, e na outra metade do ano tu vai ficar com Perséfone, a deusa das trevas. Então, na metade do ano ele tinha, né, a deusa do amor, então tudo era maravilhoso, que era na primavera e no verão. Então, na primavera e no verão tudo era maravilhoso, tudo era legal. Mas na outra metade do ano, quando ele tinha então que estar com a Perséfone, que era a deusa das trevas, aí já era o outono e era o inverno. E o que acontece no outono e no inverno? Congela. Congela. Mas tudo fica, as folhas caem, né, as flores desaparecem, né? Se a gente vai ver as árvores, todas elas estão com uma cara triste. E não é que eu não sou fã do inverno, todo mundo sabe disso, mas tem pessoas que gostam do inverno. Mas se a gente for pensar, o inverno é um pouco triste, porque os dias são mais cinzentos, a vida é mais triste. Então, se celebrava no dia 21 de junho o culto a Adonis, que quer dizer que era a época dele trocar da estação, né? Então, o que quer dizer? Ia chegar a primavera, ia ficar tudo de boa. Então, o povo festejava o culto a Adonis. Então, o que a Igreja Católica fez? Pensou em algum santo para a gente colocar nesse dia, alguém que trouxe uma boa nova, algum santo que trouxe alguma boa notícia. E aí lembraram de quem? Do São João Batista. O que São João Batista fez? Ou o que o João Batista bíblico fez? O que ele fazia? O que ele anunciava? Tranquilo, dias melhores virão. Não foi essa, não era a mensagem de João Batista? Viram, olha atrás de mim, logo vem Jesus. E Jesus é a notícia super boa. Então quer dizer, as pessoas começaram a entender, é parecido com Adonis, né? Agora vai vir a época do ano boa. Então João Batista anunciava o quê? A mensagem do Salvador. Anunciava que Jesus estava vindo e ele batizou Jesus. Então a Igreja Católica fez isso. Transformou o culto a Adonis para o culto a São João Batista. E daí que surgiu a festa de São João, que é comemorada dia 24 de junho.
de todos os anos. Principalmente no nosso país aqui no Nordeste, porque foi no Nordeste, isso também é história, foi no Nordeste onde os nossos colonizadores chegaram por primeiro, né? Aqui no Sul depois vieram os alemães, os italianos, essa polacada toda veio aqui para o Sul depois, mas a nossa colonização começou onde? História, qual é que foi o primeiro? Salvador, muito bem, olha aí, tem gente que está estudando história para Enem, viu? Isso é importante, né, não? Então começaram lá no Nordeste, então foi daí que surgiu essas festas, essas festanças. Também tem uma outra tradição da fogueira de São João. Vocês sabem que a mãe de João Batista era quem? Isabel, né? Isabel era parente de quem? De Maria, mãe de quem? Jesus. Até tem uma história linda na Bíblia que conta, né, que ela foi visitar Maria e quando ela estava visitando Maria lá, o que aconteceu no ventre dela? Né? O ventre começou a enlouquecer, tipo, o João já estava, opa, já estou sentindo, Jesus está chegando. João no ventre já estava numa felicidade doida, porque ele sabia que Jesus estava vindo. Então a tradição diz que Isabel e Maria não moravam muito longe, né? E para Maria saber quando João tinha nascido, ela para ela acender uma fogueira bem grande. Então no dia que João Batista nasceu, diz que a Isabel foi lá na frente, acendeu uma fogueira bem grande, isso é tradição, isso não é Bíblia. Acendeu uma fogueira bem grande, então anunciando que, né, João Batista tinha nascido. Daí que surgiu a história da festa de São João. Então aí que a gente entende o porquê e o significado da festa de São João. Mas o tema hoje é um pouquinho sobre arraiar. Já falei para vocês da Boa Nova. O que significa arraiar? Né? Eu vivi no Nordeste 1 ano, eu fiz meu estágio em Natal, Rio Grande do Norte. Né? E lá a festa de São João realmente é verdadeira. Com quadrilha, com tudo aquilo que a gente sente um pouquinho, vivencia um pouquinho aqui, né? No Nordeste é uma doideira. Eles fazem festa, né? Eles não têm poucos motivos para festejar, estão sempre festejando. Mas a festa de quadrilha lá, o arraiá lá no Nordeste, para eles é a festa mais importante que eles têm durante todo o ano. Então vale a pena para aqueles que querem aprender um pouquinho de cultura, dar uma viajada para o Nordeste, nessa época assim, que é muito frio aqui, vão para o Nordeste lá para vocês vivenciarem, isso é super legal. E daí eu busquei então o que significa a palavra arraial ou arraial. É um lugar pequeno e temporário, é um povoado ou lugarejo. Então quer dizer, é um lugar pequeno e no Nordeste realmente eles fazem cidades do arraiá. Como aqui na festa junina, aqui na nossa escola tinha que, né, pagar para entrar, né, tinha que, né, comprar, quer dizer, era um lugarzinho fechado. O arraiá também é um lugar fechado, o significado dele. Lugar em que festas populares são realizadas, decoração e cenários feitos de madeira a imitar as cidades antigas do interior para festas juninas. É um povoamento provisório de romeiros em que há jogos, diversão e comercialização de comida e etc. É um lugarejo temporário em que determinados trabalhadores desenvolvem atividades de extração, geralmente relacionadas com garimpo e mineração. E eu fiquei curioso por isso, porque eu nunca tinha escutado que um garimpo também é chamado de arraiá. Né? E se vocês vão na internet, no nosso, né, na nossa Barça atual hoje em dia, que é o Google, digitem lá garimpos arraiá, vai aparecer vários garimpos, que quer dizer, são lugares temporários onde as pessoas vão para trabalhar, arrancam tudo que tem lá, né, para ficar rica, o sonho. Então sempre arraiá é um lugarzinho pequeno, temporário, para viver, para as pessoas estarem festejando e comemorando. E aí mais 2, é um povoado pequeno e menor que uma vila, um lugarejo, uma aldeia de pescadores, local destinado ao desenvolvimento de alguma atividade. E aí a gente entendeu um pouquinho, e essa aqui é um pouco a minha introdução do porquê da festa. Quem não gosta de uma festa junina? Pode levantar a mão. Ok, tem um só que levantou a mão. Fica com vergonha às vezes, né? A gente fica com vergonha. O que eu não gosto da festa junina é me vestir de caipira. Apesar de que a minha esposa sabe que eu tenho gostos meio caipira, eu me visto às vezes
né? Hoje, até eu acho que todo mundo diz, ô pastor, a tua esposa te arrumou hoje, né? Tipo, não fui eu que me arrumei sozinho. Quando eu me arrumo sozinho é um desastre. Vocês assistiram já A Grande Família do Agostinho? Eu sou meio Agostinho assim na escolha das roupas. Mas o que eu não gosto muito é que da festa junina é que as pessoas se vestem de caipira. Elas se transformam naquele momento, né? E é um momento de alegria, de transformação. As pessoas estão festejando, estão celebrando. Inclusive dentro das nossas igrejas a gente faz festa de São João. É uma tradição já e é algo super legal, é algo super divertido. E a gente está ali para festejar, para se divertir, para comemorar. Comemorar o quê? São João? Aqui, a minha filha falou, comemorar o quê? São João? A gente está comemorando a festa de São João o quê? São João. Né? E quem foi São João? A gente já viu um pouquinho disso. Mas na igreja, se a gente pensar hoje, a gente poderia fazer uma festa aqui dentro? Eu escutei um tempo atrás, e aí a gente vai entrar um pouquinho no texto de Lucas 15, eu escutei um tempo atrás uma história que me chamou a atenção. Um pastor contou que numa congregação deles, numa comunidade deles, tinha uma das casas dos vizinhos, eles não gostavam muito da igreja, porque a igreja sempre fazia festa. E essa festa ultrapassou os limites, que quer dizer, já era meia-noite, tinha foguetório, tinha gente soltando aquelas brilhos, aquelas coisas, criançada correndo no pátio da igreja, estavam numa alegria assustadora, e o vizinho se incomodou, já era meia-noite, aquela igreja não baixava a música de jeito nenhum, aquele povaréu do lado de fora da igreja dançando o tempo inteiro. E ele começou a se irritar com aquilo, porque nessa igreja sempre tinha festa. Ele disse, meu Deus do céu, por que sempre tem festa nessa igreja? E aquele dia subiu a cabeça, ligou para a polícia. Então imaginem vocês uma igreja festejando com foguetório, com luz, com música alta, com dança arada, com comida aiada. Daqui a pouco chega a polícia. A polícia estacionou na frente da igreja. Aí o pastor foi lá na frente e o vizinho estava junto, né? Óbvio. Eu já te falei quantas vezes que eu não gosto dessas festas, não sei o quê. Qual é o motivo dessas festas? Sempre tem que ter festa nessa igreja aqui. E daí os policiais se assustaram, né? Porque a igreja fazia festa, mas não que nem essa, assim. E daí o pastor disse, mas hoje não tinha como a gente não fazer festa. E daí, mas como? Por quê? Você não sabe o que aconteceu. Ele foi lá, deixa, pera aí que eu vou lá chamar. Aí foram lá dentro e chamaram um cara que estava todo mal vestido. Estava com as roupas todas sujas, toda rasgada. Esse aqui é o João. Ele era nosso membro, que chegou a ser presidente da comunidade e se perdeu nas drogas. Foi para o mundo e fazia 2 anos que a gente não via ele. E hoje de manhã, ele veio aqui na igreja. No culto hoje de manhã, domingo de manhã. E veio arrependido e disse assim, pastor, eu estou arrependido. Eu quero mudar minha vida. Será que a comunidade vai me receber de novo? Eu andei nas drogas, eu fiz tanta coisa errada, será que eles vão me receber de novo? Aí o pastor disse, óbvio que a gente não podia deixar de celebrar. Óbvio, eu liguei para o presidente da congregação, e daí ele já arrumou não sei o quê, eles já ligaram para o carro de som, eles já ligaram para o foguetório, e a gente não consegue parar de celebrar. Um irmão que se arrependeu dos seus pecados. E agora nós vamos entrar no texto de hoje, Lucas 15. A primeira história que a gente escutou ali, da ovelha perdida. Quantas vezes a gente já escutou essa história? Um monte de vezes, né? As crianças já desenharam essas ovelhinhas um montão de vezes. Mas hoje eu quero ajudar vocês a pensar nessa história como a nossa igreja, como a nossa comunidade aqui. Essas 3 histórias a gente vai pensar como se fosse a nossa comunidade aqui. É a história da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Ok? 3 histórias super conhecidas nossas. O que quer dizer? Já escutamos várias vezes essa história.
E a primeira história tem a ver com o homem. Homem. Do sexo masculino. Do trabalho de um homem. Jesus, quando contou essas três histórias, contou as três histórias juntinhas. Uma em sequência da outra. E a gente na igreja, a gente separa essas histórias. Tá numa num culto, tá a outra lá no outro culto, e tá a outra lá no outro culto. E Jesus contou essas três histórias juntas e tem um significado. E eu vou tentar aqui, caminhar com vocês para a gente poder entender o significado da alegria que existe no céu e na terra quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Aqui está dizendo o que a gente deve fazer quando alguém se arrepende dos seus pecados. Então a primeira história é a história da ovelha perdida e tem a ver com o homem. Qual era o trabalho do homem na época de Jesus? O homem ia para o campo, para a lavoura, trabalho pesado. Então, cuidar de ovelhas era o trabalho do cuidado de um homem. Então, Jesus aqui está direcionando a conversa dele para um homem. Ou para os homens. Do cuidado que a gente deve ter com as pessoas que estão na igreja. Para nós, o que um homem faz no lar? Protege. As crianças, quando têm medo de algo, em casa, pelo menos lá em casa é assim, de noite, o nome que elas gritam se elas estão com medo, pai! E não que a mãe não protege, não que a mãe não consegue proteger, mas a presença do pai é o quê? Proteção. Deus criou o homem fisicamente mais forte. Apesar que às vezes acontece o contrário, mas o homem é a proteção do lar. E Jesus está apontando aqui, dizendo que ovelhas são inocentes. Eu coloquei lá, são frágeis, são dependentes. E aí são aquelas pessoas que recém chegaram na fé. Aquelas pessoas que recém começaram a se aproximar da nossa comunidade. São aquelas pessoas que estão mais ou menos... eu tô me aproximando da comunidade, mas é muito frágil ainda na fé, não está muito forte na fé. Então, o que quer dizer? Ela está ali dentro, mas ela pode acontecer qualquer coisa, ela não sabe o seu lugar ainda certinho, ela está meio perdida ali dentro da igreja, ela está vindo, mas ela não sei, não me achei bem ainda. Então, quer dizer, Jesus está dizendo que essas pessoas são como ovelhas perdidas. E o lobo está pronto para atacar. O lobo está pronto para pegar essa ovelha e tirar ela da onde? Do rebanho. Tirar ela da comunidade. Porque ela ainda não está bem fortalecida na comunidade. Ela ainda não se achou bem na comunidade. Então, o que quer dizer? Ela se perde. Facilmente se perde. E qual é a nossa tarefa? Como membros, Jesus diz bem o que a gente deve fazer quando essas pessoas que vieram na nossa igreja estavam se acostumando e saíram. O que Jesus ensinou na história da ovelha perdida? Vai atrás. Deixa tudo o que está fazendo, deixa as outras ovelhas no cercadinho e vai atrás desse perdido. Essa não é a ovelha que sabia tudo, não, é aquela novinha na fé. E às vezes as pessoas vêm na nossa comunidade aqui a primeira vez e não voltam nunca mais. São uma ovelha perdida. E a gente não foi de trás dela buscar ela. E Jesus disse, deixa as 99 ali que estão no cercadinho. E vai fazer o quê? Busca a ovelha perdida. Então, o primeiro exemplo, a ovelha são aquelas pessoas recém-novas na fé. Aquelas pessoas que estão se acostumando com a fé. Que a gente deve deixar as outras ali e ir buscar ela para ela não se perder. Para o lobo não vir e atacar, porque elas são frágeis. São inocentes. Elas se deixam levar pelo mundo facilmente. Aí entra a nossa segunda história. A história da moeda. E tem a ver com o serviço da mulher. Por
Por quê? Porque a mulher que cuidava do dinheiro, a mulher cuidava das coisas do lar. E o texto fala que tinha um conjunto de moedas ali, a gente viu isso, e ela perdeu a moeda aonde? Perdeu a moeda aonde? Dentro de casa. E ela varreu toda a casa e encontrou a moeda que ela tinha perdido. Que tipo de membros são esses? Ou que tipo de pessoas são essas? Será que existem pessoas perdidas dentro da comunidade? É curioso isso, o que Jesus estava dizendo. Tem pessoas perdidas dentro da igreja. Pessoas que não encontraram seu grupo ainda. Ou pessoas que ainda não decidiram para que lado vão. Ou pessoas que não se engajaram em alguma coisa na igreja ainda. Então são moedas perdidas. Então o que a gente deve fazer como igreja? Varrer a casa. Limpar a casa. Encontrar o lugar para essa pessoa. Para esse membro que está perdido dentro de casa. E muitas vezes a gente não faz isso. E Jesus diz, tem que fazer isso. Porque eles estão ainda aqui dentro. O que quer dizer? As pessoas estão aqui dentro ainda. E às vezes não encontraram o seu lugar. Muitas vezes essas são pessoas frias. Uma moeda é fria. A gente fala isso, né? Que a gente tem que ter o coração aquecido para fazer o quê? Boas obras. Quantas coisas a gente deixa de fazer todos os dias dentro da igreja? E nós temos pessoas que vêm, que são como moedas. Vem, senta, assiste o culto e vai para casa. São como moedas perdidas. São frias. E precisam ser encontradas. Precisam encontrar um grupo para se encaixar. Na nossa comunidade a gente tem o grupo da escola dominical, o grupo dos jovens, o grupo da recepção, o grupo da ajuda às comunidades, como se chama? Eu sempre esqueço o projeto Compartilhar, o grupo de música. Então existem vários grupos na nossa comunidade. E a gente precisa se encontrar. A gente precisa participar de algum desses grupos. Para que a gente deixe de ser uma moeda fria, gelada e esteja no bolso. Uma moeda que está no bolso, como que ela é? Quentinha, não é? Se a gente tem a moeda guardada no nosso bolso, a moedinha não fica quentinha. Se a gente está segurando ela na mão aqui, a moeda não fica quentinha. Mas se ela está jogada num canto lá, ela fica fria. E é o que Jesus diz para nós. A gente deve limpar a casa e deve encontrar um lugar para essa moeda. É outro tipo de membro. E aí entra a história do filho perdido. E a gente já escutou essa história também várias vezes. E aí é um filho maduro. Já é um membro super consagrado na igreja. É alguém que conhece tudo da igreja. É alguém que vivenciou tudo na igreja. É alguém que sabe que é filho. Sabe que é filho. Sabe da sua relação que ele tem com quem? Com o pai. E mesmo sabendo da sua relação que ele tem com o pai, o que ele faz? O que ele faz? O filho vai embora. E o que nós, como igreja, temos que fazer? E o que a gente deve fazer com esse membro que é maduro, que conhece da sua relação com o pai, que sabe da sua importância na igreja e diz assim, eu quero ir embora. O que o pai fez? Na história? Deixa aí. Deixa aí. Às vezes na igreja a gente tem que deixar aí. A pessoa sabe que ela é filha de Deus. Ela escutou o evangelho. Ela é perdoada. Ela sabe de tudo, sabe que é filha. Mas quer desfrutar do quê?
do mundo. Porque o mundo tem muita coisa boa para oferecer que na igreja a gente não tem. Por a gente estar dentro da igreja, às vezes a gente abre mão de coisas que nós vivenciamos no mundo. Mas o mundo é atrativo. E a nossa função como igreja, nesse caso aqui, deixar. Deixa aí. Tu sabe do que tu vai perder. Tu vai perder o quê? A comunhão com quem? Com o Pai. A gente deixa aí. Mas, como a história que eu contei no início, quando ele volta, como que o Pai tem que estar? De braços abertos para recebê-lo como o quê de novo? Como filho. E o que o pai fez? O filho estava tão arrependido, tão cagado das coisas que ele tinha feito. Tipo, eu quero ser só um trabalhador. Não precisa me chamar mais de filho. Quer dizer, ele diz assim, eu não quero mais nem estar no hall de membro da igreja. Não precisa dessas coisas. Eu só quero sentar lá no fundão, quietinho, tranquilinho, né? De boa. E o pai faz o quê? Pega um anel de filho e diz, não, tu é meu filho. E ele faz o quê? O perdão deve ser celebrado. Sempre o perdão na igreja deve ser celebrado. Nas 3 histórias, a gente escutou o quê? Festa. Na ovelha perdida, ele achou a ovelha perdida, botou lá e chamou todos os amigos e vamos celebrar. Pensa, um pastor doido, tinha 100, perdeu uma. E estava celebrando com os amigos ter achado uma ovelha. Celebrou. O texto original fala de celebração. Que quer dizer, festejou com os amigos. Não festejou sozinho. Ele chamou amigos para celebrar com ele. A história da moeda perdida. A mulher achou uma moeda dentro de casa e chama as vizinhas para celebrar. A gente ri porque é doido. Né? Se a gente vai ver o valor de uma moeda, seria como achar R$150 hoje em dia. Então, tipo, perdeu R$150 da casa e, né? Se eu vou fazer uma festa para celebrar R$150, eu perco, né? Dá muito mais de 100. Mas a alegria dela de ter encontrado a moeda perdida. E quantas vezes a gente celebra o perdão? A gente se sente aliviado, mas a gente não celebra. A gente não vibra. Na história do filho perdido lá, o irmão mais velho ficou pé da vida. Eu passei a vida inteira aqui contigo trabalhando. Esse malcriado, deve ter chamado malcriado, né? Deve ter falado 500 mil palavrão por irmão mais novo. Sempre o mais novo é o adulado do pai, né? O que recebe. Eu sou mais velho, eu já sei como funciona. Ok? É sempre aquele que recebe tudo. E o pai deu toda a grana para ele e volta arrependido e o pai faz festa. Matou um bezerro. Para mim, o texto fala. E para mim celebrar com os amigos não me deu nem um cabrito. Quem já comeu, eu já morei no Nordeste, eu já comi cabrito, ok? É mais osso que carne, não é? E pro filho ele deu um bezerro gordo, fez um churrasco para celebrar o filho que foi embora, que gastou tudo que tinha e voltou. E ensina para nós uma lição. Sempre que alguém se arrepende, existe festa no arraial. No nosso pequeno grupinho aqui. A nossa comunidade A Toque de Vida é um arraial. É um pequeno grupinho que se reúne todos os sábados aqui para celebrar o quê? O perdão. Todos os encontros da nossa comunidade, nós falamos da importância do perdão. E é tão corriqueiro para nós que às vezes a gente se esquece de celebrar. Me ajudem a lembrar, sábado que vem, né, na hora do perdão, para a gente celebrar um pouco. Vamos estourar umas bexiguinhas, fazer alguma coisa legal. O momento do perdão é um momento de celebração. Porque a gente se sente aliviado.
A gente se sente perdoado. A gente sabe que alguém nos ama. O arraiar terreno e o arraiar celestial. Celestial, não cerebral. Celestial. Ok? Deve sempre ser celebrado com festa. Que o nosso bom Deus possa nos inspirar cada dia mais, para que a gente possa celebrar o perdão entre nós. Que a gente fique feliz pelo pecador arrependido que voltou ao lar. Amém.